Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Livro de Números, capítulo 31. Vamos ler desde o versículo 1. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Mesmo não conhecendo a pessoa, chegue perto dela e divida a leitura. Aproxime-se dela, divida a leitura para ela acompanhar. Quando você vier aqui na Paz de Vida, traga a sua Bíblia Sagrada. Mesmo que você só tenha uma Bíblia católica, pode trazer, porque dá para acompanhar também, não tem problema nenhum. Uma ou outra palavra vai estar diferente, mas o sentido da frase, o contexto é o mesmo. E dá para você acompanhar perfeitamente o estudo. Então vamos lá. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis a guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Amém? Eu vou reler o versículo 5. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Amém? Agora eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui repete em seguida. Vamos lá. Assim, todo mundo, assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Amém? Você crê que a Bíblia, além de ser um livro divino, ele é um livro histórico que mostra com exemplos práticos o mover e a operação de Deus na nossa vida, e que tudo que está neste livro serve para nós nos dias de hoje? Quem acredita? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus, o livro mais atualizado da face da terra. O livro que conta o passado, o presente e o futuro. A palavra infalível de Deus. Vamos aplaudir e dizer glória, glória, glória a Deus. Olhe para o alto assim, vai aplaudindo e glorificando. Diga: meu Deus e meu Pai, obrigado pela tua palavra. Isso, vai dizendo glória, 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 glória. Pai querido, Deus amado, nós queremos ouvir a tua palavra. Esta palavra tão poderosa que subsiste aos séculos. Passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras jamais passarão. Nós queremos ouvir esta palavra poderosa. E quem é o homem para dizer alguma coisa? O homem não tem nada a dizer. Ninguém está interessado no homem. Nós queremos ouvir a tua palavra. Então vem agora, ó Pai, com teu Santo Espírito e tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Fale com cada vida aqui presente. Fale com cada pessoa que está ouvindo à distância. Envia a tua palavra para percorrer toda a terra. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, igreja. Por que Deus está tão indignado contra os midianitas? Afinal, o que estes midianitas fizeram?
para provocar a ira de Deus. E Deus, o próprio Deus, veja bem, o próprio Deus, convocar para uma guerra. Não foi Moisés, nem qualquer general de Israel, mas o próprio Deus chamou Moisés, que estava tranquilo e sossegado, e disse: convoque os principais de todo o povo, os líderes das 12 tribos de Israel, e de cada tribo de Israel, me convoque apenas 1000 homens. Arme bem estes homens e vai à peleja contra os midianitas. Deus elegeu um inimigo e Deus convocou um exército para combater esse inimigo. O que os midianitas fizeram, a ponto de provocar a revanche de Deus, a vingança de Deus. Por que Deus está fazendo isso com os midianitas? Porque os midianitas eram maus desde o princípio. Quando eles são citados na palavra de Deus, nós vemos os midianitas fazendo uma coisa indigna, uma coisa revoltante, algo inominável. Eles não davam valor para a vida humana criada por Deus, e foram eles que venderam José, o filho mais novo de Jacó, até então. Foram eles que venderam José para o Egito, ou melhor dizendo, eles revenderam José. Compraram dos irmãos de José a vida de um moço e depois revenderam com muito lucro. Venderam ao Egito. Ao invés deles se compadecerem e pensarem assim: é justo pegarmos um moço de 17 anos, que é odiado pelos seus irmãos, é justo vendê-lo para um povo estranho, tirá-lo do seu pai, da sua mãe, da sua casa, da sua família, do seu dia a dia, da sua vida? É justo fazer isso? Em nenhum momento eles questionaram esse aspecto moral. Eles viram apenas um negócio, porque eles eram mercadores, capazes de vender qualquer coisa e não davam a mínima para a vida ou o sentimento do ser humano. No livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 28, nós vemos os mercadores midianitas pegando José e vendendo como se fosse gado. Acompanhe comigo, Gênesis 37, 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Esses midianitas fizeram algo que imediatamente provocou a indignação de Deus, porque Deus amava José. Mas os midianitas não perceberam com quem eles estavam se metendo. Uma outra coisa que Deus odiava nos midianitas é que eles eram voltados para as artes mágicas, para as feitiçarias e para o ocultismo. Eles inclusive pagavam para que trabalhos de feitiçaria, de encantamento fossem feitos para amaldiçoar o povo de Deus. Então, veja, eles estão toda hora se metendo contra Deus. Primeiro na vida de José, que era escolhido e amado por Deus. E agora contratando feiticeiro para fazer um encantamento
para destruir o povo amado de Deus. E você sabe, quem vai mexendo com aquilo que Deus tem, quem vai atacando aquilo que é de Deus, vai provocar a ira de Deus. Veja só uma coisa aqui no livro de Números, capítulo 22, versículo 7. Os midianitas indo até um feiticeiro para contratar por preço uma obra de feitiçaria. Está escrito assim: então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Que palavras estas? Veja no versículo 6. Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Usando a feitiçaria, usando a obra de encantamento, pagando um preço por um trabalho maligno, para tentar destruir e expulsar o povo de Deus da terra que Deus tinha dito: estou dando para vocês. Então eles estão mexendo com as coisas de Deus, indo contra a vontade de Deus. Na cabeça dos midianitas, por enquanto eles só estão prejudicando o José. Quem é o José? Por enquanto eles estão só prejudicando o povo de Israel que saiu do Egito. Quem é esse povinho? Eles não estão levando em consideração o que Deus tem na vida daquele povo. E com isso eles estão provocando a ira de Deus. E não é apenas isso. Os midianitas, eles procuravam colocar tropeços e ciladas diante dos filhos de Israel, para eles caírem principalmente da fé no único Deus, fazer o povo tropeçar diante de Deus, fazer o povo se desviar do Senhor. Os midianitas colocavam laços para que o povo deixasse o verdadeiro Deus e passasse a amar e adorar e idolatrar os falsos deuses dos midianitas. Então eles viviam tentando tirar o povo de Deus da presença de Deus. Então só mexendo com Deus. Vamos ver isso no livro de Números ainda, capítulo 25, no versículo 17. Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles. Eles procuravam desviar o povo da fé, enganar o povo, tirar o povo da presença de Deus. Imagine, estão o tempo todo fazendo as coisas erradas e Deus só está assistindo. E uma outra coisa que Deus já sabia de antemão com relação a todos os midianitas, que no futuro eles estariam fazendo de tudo para roubar, matar e destruir o povo de Israel, numa atitude muito semelhante ao que o diabo utiliza até hoje. O próprio Jesus disse que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E Deus já sabia que este povo midianita estava no mesmo propósito de Satanás, e que no futuro os midianitas estariam empenhados em matar, roubar e destruir a herança de Deus. Vamos comigo no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 3. Olha aqui. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza.
e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. O que é que você está vendo então? Qual era o raio de ação dos midianitas? Eles, no plano físico, lutavam contra tudo que era de Deus. Você viu, quando eles venderam José, eles atentaram contra a vida de uma pessoa escolhida por Deus. Não contentes em atentar contra a vida, contrataram um feiticeiro para atentar contra a alma do povo de Deus. Olha só. Depois, eles começaram a perseguir o povo de Israel, tentando destruir a adoração que aquele povo tinha com Deus, destruir a fé. Olha os ataques. Destruir a fé do povo, colocar tropeços e ciladas. E depois eles queriam destruir os bens do povo de Israel. Você sabe que a palavra bens, não existe essa explicação na língua portuguesa, mas toda vez que a pessoa diz eu tenho um bem, ou eu tenho vários bens, no fundo ela está dizendo eu tenho várias bênçãos. Ou seja, tudo que o povo de Israel possuía era de bênçãos que Deus tinha dado, e os midianitas queriam destruir as bênçãos do povo de Deus. Você está entendendo isso? É uma guerra que na verdade se travava no mundo espiritual. Ainda que para os midianitas o inimigo fosse físico, na verdade toda aquela guerra estava acontecendo no mundo espiritual. Não se tratava de uma batalha no mundo físico. A intenção era destruir fisicamente o povo de Israel, mas havia no mundo espiritual uma grande guerra acontecendo cada vez que os midianitas se moviam. Agora, veja só, Deus com certeza te ama muito. Quem acredita nisso? Levante a mão. Deus te ama, você é muito amado, você é muito amada. Não falo isso para te jogar confete, não. Deus ama todas as pessoas da terra, até as piores pecadoras. Deus, ele leva em consideração uma série de fatores. Por que a pessoa age daquele jeito? Por que a pessoa fez aquilo? Por que ela pecou? Ou por que até então ela agiu daquele jeito? Deus, ele leva em consideração os sentimentos, as razões íntimas. Deus, ele tem um carinho especial por cada ser humano na face da terra. Deus tem por você o mesmo amor que ele tinha por José. Só que o diabo quer te vender por nada. O diabo quer comercializar a tua vida, e não contente em apenas usar a tua vida como se fosse algo descartável. Satanás, ele sempre fez de tudo para te perseguir, para atentar contra a tua alma. Ele já tentou por todas as maneiras, usando instrumentos na terra, macumbeiros, feiticeiros, pessoas invejosas, pessoas que receberam dinheiro para te amaldiçoar, pessoas que te amaldiçoaram de graça. O diabo já usou muita gente para tentar te destruir e tirar você da bênção de Deus. Satanás já colocou muitos tropeços na tua vida, para que você deixasse o verdadeiro Deus, para que você confundisse a tua fé. O diabo já colocou vários tropeços espirituais para você se desviar da fé. E tudo que você tem até hoje, acredite ou não, foi dado por Deus. Se você tem muitos bens ou poucos bens, ou você não possui bens duráveis, mas possui bens mais transitórios,
Tudo, seja a roupa do corpo, o sapato, seja a casa que você mora, o terreno, ou mesmo que você pague aluguel, não importa, desde o teu emprego, a tua vida, o alimento que você come, a água que você bebe, tudo foi dado sempre por Deus. De uma maneira ou outra, Deus andou acrescentando bens na tua vida. De uma maneira ou outra, Deus andou colocando bens na tua vida. Mas o diabo, ele procurou primeiro destruir a tua vida, vendendo você a preço de nada. Te vendeu a preço de nada, mas Deus disse: não vai vender a preço de nada coisa nenhuma. Eu vou comprar esta vida com o preço mais caro de todo o universo. Esta vida é muito cara, é muito preciosa. Satanás quis vender a tua alma, te tirar do caminho do Senhor, mas todos os dias, inclusive agora, o Espírito Santo ficou falando no teu coração, e você ouviu a voz do Todo-Poderoso. O diabo tentou te amaldiçoar de todos os meios, mas quem é o diabo para te amaldiçoar, se o próprio Deus tem te abençoado? E o diabo tentou tirar tudo de você, até a tua vida, os teus bens, tudo que você tem, a tua honra, o teu caráter, a tua dignidade, mas ele não vai tirar nada, porque quem tem te dado é o Deus Todo-Poderoso. E toda vez que o inimigo mexeu com você, ele mexeu com o próprio Deus. E Deus está nesta guerra, te convocando e dizendo: nós vamos fazer uma grande vingança. É uma guerra espiritual. Não é uma guerra contra o feiticeiro, contra o macumbeiro. Não é uma guerra contra as pessoas que são usadas pelo diabo. Porque, como você viu, o problema não é físico, o problema é espiritual. Vamos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Vamos ler o versículo 12. Está escrito assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Nossa guerra não é contra pessoas. Porque às vezes até a pessoa é usada pelo diabo. Mas nós temos que enxergar o que está por detrás daquela pessoa que nos ataca e persegue. A nossa guerra não é contra ela, nós temos que enxergar através da carne e através do sangue. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Sabe por que a gente não pode ficar lutando contra carne e sangue? Porque eu mesmo já vi isso. E você mesma já viu isso e deve ter visto, e vamos continuar vendo. Quantas pessoas que num terreiro, ou no candomblé, ou na umbanda, na quimbanda, pessoas que nos perseguem, pessoas que fazem até trabalhos contra a nossa vida. Quantas e quantas vezes nós olhamos para estas pessoas e ficamos indignados, mas passa um tempo, um dia a gente entra na igreja e a pessoa está ali, ajoelhada, rendida e totalmente entregue aos pés do Senhor Jesus, não é? Eu estava pregando em Cataguases, Minas Gerais, e uma moça quis dar o testemunho. Ela tinha 38 anos, e ela tinha entregado a vida para Jesus. Aí ela contou que desde os 8 anos de idade estava na magia negra, na macumba. Foi introduzida no candomblé pela própria mãe e serviu ao diabo muitos anos. E ela é daqui do Rio de Janeiro. Muitos e muitos anos. Incorporava entidades. Contou que várias e várias vezes abriu o olho e estava dentro de um cemitério, sem saber como chegou lá, braçada com cadáveres, em meio a sepulturas, em meio a ossos de pessoas mortas. Filho tinha pânico, porque a entidade incorporava na mãe e não se sabe o que fazia com o filho. Ela não sabe o que fazia com o filho. A criança, na época, vivia abalada.
diabo usava aquela moça, e ela era do Rio de Janeiro. Perdeu tudo. Ela tinha um terreiro dentro de casa. 30 anos na macumba, 30 anos no candomblé, 30 anos incorporando as entidades. Uma pessoa que alguém olhasse, iria dizer assim: é uma filha do diabo, é uma serva do diabo. E na verdade era mesmo. Nunca ouviu o evangelho, nunca ouviu a palavra. Continuou com seu terreiro, faliu aqui, perdeu tudo. Nunca ouviu a palavra de Deus. Continuava na magia negra, continuava na feitiçaria. Aí mudou-se para Cataguases, zona da mata em Minas Gerais. Foi ali, naquele lugar tão deserto, quando ela tinha perdido tudo, que ela ligou o rádio uma noite e ouviu a palavra de Deus, não é? Começou a ouvir aquela palavra e ela deu testemunho: eu me converti, destruí todas as imagens, acabei com todos os ídolos, destruí todas as roupas que eu usava na macumbaria, destruí todos os vínculos e pactos de sangue e entreguei a vida para Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. E quando ela veio na igreja e se ajoelhou ali, ela contou: eu já estava convertida pela rádio. Agora veja, é por esta razão que a nossa guerra não pode ser contra o macumbeiro, a nossa guerra não pode ser contra o feiticeiro, porque essas pessoas fazem isso até porque não ouvem, não conhecem. A guerra é espiritual. Quando Deus entrou na guerra, quando Deus convocou aquela guerra, Deus sabia que ia travar uma guerra no mundo espiritual, porque se fosse física Deus não entrava. Os homens que guerreiem, os homens que se defendam. Mas Deus mesmo convocou aquela guerra porque era uma guerra espiritual. E numa guerra espiritual você não luta contra a carne e o sangue. Continuando aqui a leitura: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ora, quando o povo de Israel saiu do Egito, diz a Escritura que eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Naquele lugar que eles estão, quando Deus convoca a guerra contra os midianitas, Deus não falou: os 600 mil homens peguem armas e guerreiem contra os midianitas. Deus não disse isso. Deus disse: Moisés, chame os líderes de cada tribo, das 12 tribos de Israel, separem 1000 homens, 1000 de cada tribo, para eu fazer a vingança contra os midianitas. De 600 mil homens, Deus só pegou 12 mil. Agora veja uma coisa: quando os líderes de cada tribo convocou os homens e foram escolher os 1000 guerreiros, você acha que eles escolheram os piores ou os melhores? Lógico. Ninguém vai entrar numa guerra com gente despreparada. Tem que escolher o melhor para guerrear. Eu, por exemplo, não sei atirar com uma metralhadora. Não tenho treinamento militar. Não tenho preparo físico. Eu posso ser mandado para o Haiti? Vou apanhar até de mulher. É ou não é? Não tenho preparo para isso. Quem é que vai para a guerra? Os melhores do povo, não é? Por isso que Deus está dizendo: eu quero 1000 de cada tribo, não quero 600 mil. Porque não é todo mundo que pode entrar nesse tipo de guerra, você está entendendo? Todo mundo gostaria de guerrear, porque parece legal, põe a farda, pega a arma, mas o que adianta? Não sabe nem carregar uma arma, não sabe nem municiar uma arma, não tem disciplina nem preparo físico, não adianta. Então Deus chama para a sua guerra, e é isso que Ele está fazendo aqui, voltando para Números capítulo 31,
no versículo 5, Deus ele está chamando para a sua guerra 1000 de cada tribo. Vamos ler comigo. Assim foram dados dos milhares de Israel, dos milhares, foram dados 1000 de cada tribo. 1000, só 1000. Veja que Deus não quer pessoas despreparadas para esta batalha. No versículo 3 fica bem claro que Deus não quer todo mundo. Olha só. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas. Alguns. Guerra espiritual não é para todo mundo não, amados. Guerra espiritual é para alguns. Há no Evangelho, no livro de Atos, um episódio interessante que exorcistas ambulantes foram expulsar o demônio de um homem, dizendo assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós ordenamos, saia desse homem. Eles estavam querendo fazer guerra espiritual. Os demônios riram na cara daqueles exorcistas ambulantes. E os demônios disseram: sabemos quem é Jesus e bem conhecemos a Paulo, mas vocês quem são? E avançaram sobre aqueles exorcistas, porque eles não tinham preparo para fazer uma guerra espiritual. Deus só chama para a sua guerra, para a sua batalha, os melhores. Se eu não tenho preparo físico e eu preciso ir para a guerra, o que eu tenho que fazer? Tenho que me preparar. Eu vou ter que me exercitar. Eu vou ter que me colocar em forma. Eu tenho que ir para a guerra, mas eu não sei manusear uma arma, não sei como recarregar uma arma. Eu não sei como me comportar numa batalha. O que eu vou fazer? Eu vou para o treinamento. Um treinamento puxado. Um treinamento que não é todo mundo que aguenta. Você vê que nas guerras que acontecem no mundo, antes deles mandarem soldados, eles preparam bem e muitos recrutas são colocados de lado. Não tem condição, o camarada não aguenta correr, não aguenta ficar dias sem beber água, e tem que ter esse preparo físico, tem que se preparar até para passar privações por causa da guerra. A guerra não é um passeio não, amados. A guerra, ela provoca riscos para quem está nela. Agora, você queira ou não, está acontecendo uma guerra. Acredite ou não, existe uma guerra, uma batalha acontecendo o tempo todo e não vai cessar. Agora, o que nós vamos fazer? Vou me esconder? Ou vou fingir que não é comigo? Você vê que os inocentes são os que mais morrem nas guerras. Morre mais civil do que soldado. Vê lá o Iraque. Já morreu muito mais gente da população civil do que propriamente soldados dos dois lados. Por quê? Porque os inocentes pagam nessa hora. E nessa guerra que está acontecendo, pessoas estão sendo destruídas da sua família, da sua casa, da sua parentela, do seu círculo de amizades. Você fica vendo isso acontecer. Mas ouve bem, esta guerra que está acontecendo não é contra você, e também não é contra o nosso inimigo carnal. A guerra que está acontecendo é contra o nosso Deus. Mexeram com o nosso Deus. Toda vez que mexeram com você, mexeram com o nosso Deus. Hoje Deus está fazendo uma convocação para que os melhores entrem nesta guerra, para que os melhores entrem nesta batalha. E um soldado, um recruta, um guerreiro, um candidato à guerra, ele sabe o que ele tem que fazer. Tem que levantar cedo. Ou um soldado fica dormindo até meio-dia. Quem serviu o exército aqui? 5 horas da manhã, sim senhor. Já pulou da cama, é ou não é? Tocou a corneta, pulou da cama. O soldado não diz: não, eu vou dormir mais 15 minutinhos.
Deixa eu virar do outro lado, vou dar uma cochilada, que eu estou muito cansado. Ontem teve muito exercício. Pula na hora. Tudo corrido. E como é que tem que se apresentar o soldado? O recruta? Ele fica ali perfilado e o sargento vai fazendo a vistoria. É verdade ou não é? Seu porco, olha como é que está a sua botina. É botina, o coturno, né? Olha a cor aí da tua botina. Olha essa farda, como é que está imunda. Como é que o soldado tem que se apresentar? Todo barbudo. Ô sargento, eu não tive tempo nem de fazer a barba. A hora que tocou a corneta, eu saí correndo, não deu tempo nem de fazer barba. Pode usar barba no exército? Recruta chega lá, se apresenta todo amarfanhado, barbudo, descabelado. Um botão abotoado aqui em cima, outro lá embaixo, a farda toda torta. O que o exército exige? Que ele esteja também aparentemente com a presença, a aparência de um guerreiro, de um soldado. O inimigo não respeita, é como ser humano. Você vê uma pessoa vindo pela calçada, toda suja, descabelada, roupa rasgada, o rosto imundo, barbudo, as unhas compridas, vindo na tua direção. Aí vem outro ao lado dela, todo alinhado, banho tomado, né? Boa aparência. A quem você reputa mais respeito? A quem está melhor arrumado, é ou não é? Quando você vai procurar um emprego, você vai bem vestido ou mal vestido? Bem vestido. Vai mal vestido para você ver o que acontece. De cara eles te descartam. Você tem que ir bem arrumadinho, sapatinho engraxado, unhas feitas, limpas, não é? O homem tem que ir com a barba bem feitinha, cabelo penteado. A mulher tem que estar razoavelmente maquiada, com delicadeza, com sobriedade. Uma roupa bonita, uma roupa decente. A melhor roupa, é verdade ou não é? Para impor o quê? Respeito. Como é que eles aqui, irão para a guerra naquele momento contra os midianitas? Os 1000 melhores. Os 1000 melhores, os que estão preparados. Eles irão bem uniformizados. Veja aqui, o versículo 6. Leia comigo. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000. A eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. Não foram de qualquer jeito. Os melhores não foram de qualquer jeito. Agora, quem são os melhores para Deus? Porque para Josué pode ser alguém, mas para Deus, quem é o melhor? Quem é o melhor segundo o conceito de Deus? Vamos ver isso rapidamente agora. Os melhores de Deus são aqueles que perseveram e se esforçam do começo até o fim. Livro de Josué, capítulo 14, versículo 6. Os melhores segundo o conceito de Deus, não segundo o conceito de homem. Olha só. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Quem é o melhor para Deus? Quem persevera, quem não derrete o coração, quem não fraqueja, quem não se assusta diante do adversário. Deus só chama para a guerra os melhores. Caleb disse: eu tinha 40 anos naquela época, quando Deus me mandou espiar a terra. Todos os meus irmãos ficaram com medo, mas eu perseverei em seguir o meu Deus. O melhor para Deus é quem persevera em segui-lo. Continuando a leitura, versículo 9. Caleb está falando assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Olha só,
Caleb possuindo por promessa uma parte da terra que serviria também de herança perpétua para os seus descendentes, porque ele perseverou em seguir o Senhor. Versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, Caleb está falando. Hoje eu estou com 85 anos. E olha só, hein? 45 anos se passaram. Nesses 45 anos, o que Caleb fez? Perseverou em seguir o Senhor. Nos 45 anos ele ficou firme. Agora acompanhe o restante da leitura, o versículo 11. Acompanhe o versículo 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. O que ele está dizendo? Eu estou com 85 anos, perseverei 45 anos em servir ao Senhor. Desde o dia que eu fui chamado, eu perseverei. E olha, mesmo estando com 85 anos, hoje eu tenho a mesma força que eu tinha quando Deus me chamou. Olha só, estou preparado para a guerra, para entrar e para sair. Versículo 12. Caleb fala assim, ele está com 85 anos, hein? Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Ele não esqueceu as promessas passadas. Ele não persevera só em seguir, ele persevera na palavra. Me dá aquele monte que o Senhor falou aquele dia, 45 anos atrás. Não desistiu da bênção, estava firme para a guerra. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Essa palavra anaquins quer dizer gigantes. Caleb está dizendo, eu estou com 85 anos, estou disposto a ir à guerra contra os anaquins, contra os gigantes, para expeli-los. Eu não vou para a guerra para perder, eu vou para a guerra para tirá-los daí. Veja, mantinha o vigor, mantinha a sua fé, continuava acreditando nas promessas que Deus tinha feito. Aquilo que Deus tinha lhe dado pela palavra, ele queria receber, mas os gigantes estão na terra para impedir. E ele disse, não, eu irei, mesmo tendo 85 anos, eu irei para expeli-los dali. Quando você começou a servir o Senhor, você ficou cheio de sonhos. Eu sei como é que é. Quando Deus te chamou, Deus te fez tanta promessa. Há pessoas aqui dizendo assim, pastor, Deus disse que eu ia correr o mundo inteiro pregando o evangelho, mas eu nem saí da minha vila, nem saí da minha cidade. Pastor, Deus falou através de profetas, queria me abençoar, mas até hoje, olha como está a minha vida. Eu já estou desanimado, todo esse tempo servindo o Senhor e nada. Você não é dos melhores do povo, porque os melhores do povo, eles podem ter a idade que for, pode passar o tempo que for, mas eles nunca desanimam, nunca desistem, apesar de todas as dificuldades, porque eles sabem que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Não importa quanto tempo passe, ele continua cumprindo aquilo que ele disse. Hoje eu estou aqui te chamando, soldado de Deus. Em Israel as mulheres servem o exército, viu? Uma soldada israelense vale por 7 soldados árabes, fique sabendo disso. Lá as mulheres guerreiras são muito fortes. Deixa eu dizer isso também para as soldadas que estão aqui, para os soldados que estão aqui. Você está meio fora de forma, você está meio gordinho, a barriga cresceu muito. E não estou falando fisicamente não. Eu podia estar aqui do tamanho do maior homem gordo da terra, mas não estou falando fisicamente. Você está meio despreparado, meio fora de forma. Mas o Senhor dos Exércitos,
o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, Ele está aqui para te preparar para uma batalha onde a tua vitória já está profetizada e determinada em nome de Jesus Cristo. Hoje o Senhor está convocando você para fazer parte dos melhores do povo. Não entre os piores, mas entre os melhores. Caleb estava tão animado. E vou dizer mais aqui, viu? Saiba você disso, voltando lá para Números capítulo 31. Não se menciona o nome de Caleb, mas pode ter certeza, em Números 31, ele era mais novo do que no livro de Josué. E ele está nessa guerra, porque ele falou, nesses 45 anos eu perseverei, nesses 45 anos eu nunca parei. Ele está nessa guerra junto com esses milhares que foram preparados por Deus, os melhores do povo, para combater. Agora, voltando para Números 31, versículo 6, vamos entender tudinho aqui, ó. E Moisés os mandou à guerra. Uma vez convocado, preparado, você é enviado, enviada. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000, só os melhores. A eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. Quem era esse Finéias que foi mencionado? Por que o destaque para Finéias? Por quê? Se não mencionou nem o nome do Caleb, que é um grande herói, que também está entre esses milhares melhores. Por que se menciona o nome de Finéias? Porque aqui tem uma estratégia de guerra. Circule o nome de Finéias. Circule, esse nome é importante. Daqui a pouco você vai escrever aí do lado da tradução. Finéias era um homem zeloso das coisas de Deus. Ele era um dos melhores, por isso que o nome dele foi destacado aqui. Ele era zeloso das coisas de Deus. Números capítulo 25, versículo 10. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Finéias está recebendo esse destaque por causa disso. Estando no meio de outras pessoas, ele zelava pelo zelo de Deus. O que quer dizer isso? Ele dava bom testemunho. Agora, circulando o nome de Finéias, escreva a tradução. Quer dizer, lábios de louvor ou boca de música. Vamos usar lábios de louvor. Finéias era zeloso. E ele está indo para a guerra, foi destacado porque era zeloso. E ele era filho de Eleazar. Circule o nome do pai dele aí, circule o nome Eleazar. E coloque a tradução do lado. Aquele que Deus ajuda. Como é que ele foi para a guerra e todos os melhores foram para a guerra? A guerra com os utensílios santos. Olha só. Além do zelo, não é? Eu tenho que ir para a guerra com o louvor de Deus na minha boca, nos meus lábios. Essa é a tradução do nome Finéias, o zelo e o louvor. Lembrando que eu sou filho de Eleazar, aquele a quem Deus ajuda. E não é porque eu estou indo para a guerra que eu vou esculhambar. Eu estou indo para a guerra, mas eu tenho que ir com os utensílios santos. Não foi isso que nós lemos ali? A guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Vamos meditar, vamos entender tudo isso daqui. Primeiro, os melhores para Deus são aqueles que perseveram até o fim. Se você não estiver disposto ou disposta a perseverar até o fim,
você não estará entre os melhores. Tanto é verdade que Jesus disse assim: quem perseverar até o fim será salvo. Ele não falou, quem for mais santo do que todo mundo será salvo. Mas ele disse, quem perseverar até o fim será salvo. Os melhores para Deus são aqueles que perseveram, são aqueles que não desistem. Caleb, ele continuava servindo o Senhor com a mesma intensidade do que quando começou. E continuava esperando o cumprimento das promessas do mesmo jeito que ele tinha ouvido há 45 anos atrás. E continuava disposto a fazer a guerra e combater o gigante que impedia ele de possuir as bênçãos. Continuava disposto a guerrear até derrotar. Ele tinha ânimo, ele não desistia. Então, os melhores para Deus são aqueles que perseveram até o fim, que esperam na sua palavra, que não desistem. São aqueles que vão para a guerra com o louvor de Deus nos lábios. Eu estou passando a maior guerra, mas eu não vou ficar praguejando e amaldiçoando. Eu vou louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vou dar graças em tudo que está acontecendo, porque eu estou perseverando, animado, eu estou na guerra. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, eu não preciso ter medo. Então eu estou com o louvor do Senhor nos lábios. Finéias, filho de Eleazar, quero que você se lembre disso. Você está nesta guerra. Deus te convocou, Deus te preparou, Deus te alistou e Deus te enviou. Ao invés de lamentar, coloque o louvor na tua boca e vá para a guerra se lembrando do nome Eleazar. Não tenha medo da guerra, não tenha medo da batalha, porque Eleazar quer dizer, Deus é quem te ajuda e você não será derrotado, porque Deus te garante a vitória. É Ele que te ajuda no meio desta guerra. Poderá vir o exército que for, maior é aquele que está contigo do que aquele que está no inimigo. Podem vir todos os demônios do inferno, maior é o Deus que te ajuda do que todos os demônios das profundezas do abismo. E o que eles levaram para a guerra? Os utensílios santos. Eu estou na guerra, eu não vou perder minha santidade, eu não vou perder a minha paz, eu não vou degenerar porque estou sendo combatido. Eu vou levar os utensílios santos. Os utensílios santos aqui lembravam que os melhores do exército que estavam indo na guerra contra os midianitas deveriam procurar manter a santidade, os utensílios santos junto deles. Agora, a santidade que nós temos não é própria, é um utensílio, amados. A palavra é clara. Nós não possuímos santidade própria. A santidade que nós possuímos é um utensílio santo, é um utensílio à parte. Vamos ver isso? Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Lá está escrito, bem-aventurado, bem-aventurada, aquela que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. Qual que é o nosso utensílio santo? É a roupa que nós estamos usando. Mas é uma roupa qualquer? Não, é uma farda. É uma farda especial, uma farda do céu. E o que esta farda tem de especial? Ela é toda branca. Ela tem patentes aqui no ombro? Não, não tem patentes nenhuma de militar. O que esta peça, esse utensílio santo tem, é o sangue poderoso do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso utensílio santo, através do seu sangue. Então eles foram para a guerra levando os utensílios santos e com as trombetas de Deus. A trombeta é um instrumento para fazer convocação. É como a corneta no exército. Conforme o toque, a tropa age de um jeito. Tem um toque que é para despertar, tem outro toque que é para avançar, e tem outro toque que é para recuar. É ou não é? Tem um toque para cada tipo de coisa.
A trombeta tem um toque para cada tipo de coisa. O próprio Deus usa a trombeta. E um dia essas trombetas vão tocar para anunciar a maior vitória de todos os tempos. Vamos ver isso? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ir para esta guerra, acreditando apenas que eu sou zeloso, acreditando apenas que eu vou louvar a Deus e tudo vai acontecer, acreditando apenas que Deus me ajuda, acreditando que eu estou levando os utensílios santos, acreditando que eu estou com a trombeta, mas se eu de fato não tiver a arma mais poderosa, eu não tenho condição de enfrentar a guerra, por mais preparo físico que eu tenha, porque isso seria suicídio. No livro de Apocalipse, capítulo 12, nós vemos esta arma secreta da nossa guerra. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Quem tem em Jesus, esta arma secreta, o sangue do Cordeiro, vai para a guerra e não tem medo da morte. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já venceu a morte. Como é que nós vamos ter medo de um inimigo que já está derrotado? Nós avançamos, nunca desistimos e nem recuamos. Mas a arma secreta que dá a vitória é o sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Caleb invocou esta palavra. Há 45 anos atrás Deus me deu este monte. Lembra? Ele invocou o poder da palavra, a palavra eterna e poderosa. Nós vencemos o inimigo com esta estratégia de guerra, mas lembrando que é o sangue de Jesus Cristo que nos garante a vitória. E esta vitória está na palavra de Deus, porque se não fosse a palavra de Deus me testificar isso, eu não teria condição de aprender essas estratégias. Por isso agora eu vou pedir à igreja toda que se coloque de pé. Só os melhores, não adianta. Só os melhores. Deus só chama para a sua guerra os melhores do povo. Aqueles que reconhecem, inclusive, que precisam melhorar. A pessoa que estiver batendo no peito dizendo, eu sou santo, sou ótimo, sou o máximo, não precisa. Deus não quer esta pessoa na guerra. A pessoa que sente que precisa se preparar o tempo todo. Você vê, um militar da aeronáutica, ele pode hoje falar assim, eu sei pilotar o caça mais moderno da Força Aérea Brasileira. Mas esses aviões ótimos já foram superados por modelos muito mais poderosos. E esse militar aviador que sabe usar tão bem certa máquina de guerra, ele já não sabe usar o novo modelo, que é todo programado por computador. Ele tem que se aperfeiçoar. Não adianta ele dizer, eu já sei tudo, porque a necessidade de melhora é permanente. Isso acontece com relação a profissões também. A pessoa acha que já estudou, já sabe. Eu já fiz, não é? A faculdade. Mas acontece que desde que você fez a faculdade, tantas coisas mudaram. Quem fez direito, o Código Civil que você estudou naquela época não vale mais hoje, é outro Código Civil. As leis mudaram. Quem fez medicina e aprendeu tanta coisa,
Hoje a medicina está fazendo novas descobertas. A pessoa tem que estar se atualizando. Na profissão é assim, na carreira é assim, também na guerra de Deus é assim. A pessoa tem que estar melhorando, a pessoa tem que estar se atualizando, tem que estar perseverando. Os melhores são aqueles que entendem: eu tenho que melhorar, eu tenho que me atualizar, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que aprender mais. Esses são os melhores, que perseveram. Uma pessoa que diz assim: eu nem preciso vir mais na igreja, nem preciso vir mais, não é? Eu disse que eu vou pregar um conselho novo em seguida. Aí alguém pode dizer: ah, mas eu já sei qual é, não preciso nem ouvir. Então a pessoa acha que já sabe de tudo. Ela não está crescendo, ela não está se atualizando. Você está no exército, o exercício é puxado. Vai ter que fazer todo o exercício, vai ter que se esforçar, vai ter que perseverar e vai ter que se animar. Deus só chama para a sua guerra os melhores do povo. Hoje você ouviu uma explanação, uma estratégia vitoriosa, onde o próprio Deus garante a vitória. Deus mesmo está neste combate. E Ele te oferece a arma secreta do sangue de Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro que te dá a vitória sobre todos os inimigos, sobre todos os demônios, que elimina todas as maldições. Mas você tem que estar banhado, coberto por esse sangue. É esse sangue que você tem que exibir como arma. O diabo só tem medo desta arma. O diabo não tem medo de mim quando eu estou cantando, apenas quando eu estou louvando. O diabo não tem medo de mim quando eu acho que eu sou santo. O diabo não tem medo de mim. O diabo tem medo de mim quando ele vê na minha vida o sangue do Cordeiro. O inimigo não vai recuar se você não tiver o principal. Por isso que quando a gente chega numa reunião, seja qual for a mensagem, a gente sempre termina dizendo: quem aqui quer receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem aqui quer entregar a vida para Jesus? A gente sempre pergunta isso, porque faz parte da convocação, faz parte do alistamento, faz parte desse exercício vitorioso. Eu agora vou fazer o convite, primeiro, para você entregar sua vida para Jesus. Se você agora falar: eu vou entregar minha vida totalmente para Jesus, se você atender esta convocação do exército de Deus, o teu nome vai ser arrolado no quartel-general do Altíssimo. O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E a partir daí, Deus está comprometido na guerra com você. Se você falar: eu vou entregar minha vida para Jesus, imediatamente você é banhado, banhada com o sangue do Cordeiro. Então vamos agir rápido, porque numa guerra, quem fica vacilando vai para a vala, vai para a cova. Numa guerra a gente tem que agir rápido. O inimigo está agindo com rapidez, mas Jesus Cristo chegou primeiro na tua vida. Se você agora entregar a tua vida totalmente ao Senhor, então Ele vai te fortalecer e te preparar dentro desta palavra. Quantos aqui querem receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer entregar a vida para Jesus, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Glória a Deus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, por favor. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Glória a Deus. Vem. Você que levantou a mão e disse: eu quero, vem para cá. Oh, glória. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem. Vem aqui. Você vai ser preparado, preparada para esta batalha. Agora, se o soldado se olhar, se a soldada se olhar: poxa, estou com a farda suja, rasgada, estou com a minha arma descarregada,
estou vazio, não tenho condição de guerrear desse jeito, preciso tirar logo estas vestes e colocar os utensílios santos. Com quem que eu estou falando agora? Com a pessoa que está fraca nesta guerra, com a pessoa que está desviada desta guerra, com a pessoa que desertou desta guerra. Mas não adianta a pessoa desertar. Quando a gente deserta, nós somos perseguidos pelo inimigo e somos considerados desertor pelo exército de Deus. Olha só o problema. Ficamos mais sozinhos do que nunca quando a gente deserta, quando a gente desvia. Agora, quando você volta para as fileiras do exército do Deus vivo, Deus te fortalece, te prepara. Ele vai te dar uma veste nova, como Ele fez com o filho pródigo. Ele vai te dar calçados novos, como Ele fez com o filho pródigo. Ele vai te alimentar, como Ele fez com o filho pródigo, e vai dar o melhor para você comer, para você ficar forte outra vez, como Ele fez com o filho pródigo. Então você que já pertenceu ao exército de Deus, mas acabou enfraquecendo na batalha, saia do teu lugar, vem aqui para frente agora em nome de Jesus Cristo. Vem para cá, porque o Senhor vai te fortalecer, o Senhor vai te renovar. Pede licença para o povo e vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem para cá. Por isso que Jesus falou que nós somos o sal da terra. Se a gente perder o sabor, a gente não presta nem para temperar e não presta nem para adubo no mundo. A gente só serve para ser pisado pelos homens. Quando a gente deserta, quando a gente não persevera em ficar firme, seguindo ao Senhor, então nós não prestamos nem para o mundo e não prestamos nem para o reino de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa a respeito da fraqueza. A gente reconhecer a própria miséria, a gente reconhecer a própria fraqueza, a gente reconhecer o despreparo. Pastor, eu estou fora de forma. A gente reconhecer isso. Sou um soldado, sou uma soldada que reconhece, estou fora de forma. Então vem aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Vamos atualizar as tuas formas. Vamos fortalecer a tua fé. Vamos orar em seguida. Vem para cá. Os melhores são aqueles que sabem que precisam melhorar. Oh glória, vem para cá e vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem para cá. Quem vai cuidar do teu treinamento o tempo todo é o próprio Senhor dos Exércitos. É Ele que te prepara. Você só precisa ter a vontade de melhorar. Agora você que está na igreja, deixa eu dizer uma coisa. Quer ser vitorioso? Quer ser vitoriosa? Os midianitas, ou seja, Satanás, por ele te vende por nada. Satanás não te dá valor nenhum. Satanás, se puder, ele vai tirar a tua alma, vai amaldiçoar os teus bens, vai destruir a tua vida. Se você sente que está numa guerra e você quer melhorar para esta guerra, Pastor João Ribe, eu quero entrar nesta vitória, eu quero possuir esta vitória, eu quero ser vitorioso, eu quero ser vitoriosa. Preste atenção, você que está na igreja e quer ser vitorioso, quer ser vitoriosa, vem aqui para frente porque nós vamos orar em seguida. Vem para cá, vem para cá. Não fique no seu lugar não. Mexa-se, mexa-se, venha. Venha com disposição, venha com ânimo, venha para cá. Nós vamos nos ajoelhar agora. E eu vou convocar também os soldados e soldadas que estão ouvindo pela rádio, que estão ouvindo pela internet, pessoas que estão ouvindo à distância, estão escutando a convocação e querem também melhorar, querem entregar a vida para Jesus, querem perseverar em servir o Senhor. Quem estiver ouvindo à distância,
se ajoelhe ao lado do rádio, se ajoelhe ao lado do computador, se ajoelhe ao lado do aparelho de som, como nós estamos nos ajoelhando também. Coloque a mão direita sobre o teu coração. É assim que a gente bate continência para o Deus vivo. A mão direita sobre o coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, a tua palavra é poderosa para destruir as fortalezas do inferno. E a tua palavra me declara como vencer o inimigo com o sangue do Cordeiro. Meu Pai querido, eu quero melhorar a cada dia. Eu quero melhorar tendo o teu louvor nos meus lábios, lembrando sempre que é o Senhor quem me ajuda. E eu quero levar os utensílios santos. Eu quero a veste purificada, lavada pelo sangue de Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu quero, meu Deus, ouvir o alarido da trombeta. Eu quero ouvir a tua vontade na minha vida. E quero continuar ouvindo até aquele dia da vitória total. Eu quero perseverar até o fim. Coloca, Senhor, a minha vida em forma. Retira de mim toda preguiça espiritual. Retira de mim todo desejo de desistir, de abandonar, de voltar atrás. Tira de mim toda presunção de que já sei tudo, para que eu creia todo dia que preciso saber mais. Meu Deus da glória, eu quero a tua ajuda nesta guerra, e eu creio que aquilo que o Senhor prometeu ainda está valendo, e a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Meu Pai querido, eu declaro diante do céu e diante da terra, eu digo diante do Senhor que estou contigo nesta guerra. Me ajuda a melhorar a cada dia. Meu Deus querido, me fortalece e me prepara cada vez mais, porque eu não vou desistir, porque o Senhor também nunca desistirá de mim. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas falhas, as minhas fraquezas. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que eu fiz e te entristeceu. Eis-me aqui, Senhor, pedindo agora a preparação que vem do alto, pelo teu Espírito e pelo sangue de Jesus. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.